Meus irmãos, chegamos na quarta mensagem dessa série, que temos estudado o agir e o mover do Espírito Santo no início da igreja. Jesus nos prometeu que estaria morto, mas que ressuscitaria. E que ele precisaria ir para nos enviar o conselheiro, o paracletos, o ensinador, o professor, o ajudador. Aquele que estaria conosco todos os dias. Amém? Você crê nisso? E ele enviou, ele cumpriu a sua promessa. E a gente já teve as 3 primeiras mensagens, essa reflexão sobre o Cristo que promete e o contexto dessa promessa, sobre o dia de Pentecostes, onde aqueles discípulos ali que estavam atemorizados na situação da morte de Jesus, ele ressurreto diz para eles: não saiam de Jerusalém, porque era difícil permanecer ali, mas eles receberam essa ordem do próprio Cristo. E ali eles permaneceram até que veio o dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. O Espírito Santo desceu, meus irmãos. Desceu com poder, desceu com um sinal maravilhoso de pessoas que não se conheciam, falando línguas nativas, e cada um entendendo os discípulos, pregando e orando na sua própria língua. Um sinal maravilhoso que simbolizava uma quebra de barreira, uma quebra de paradigma. Mas que os irmãos ali ainda não tinham entendido completamente o que aquilo significava. Ao passar da jornada, a gente estudou semana passada como a igreja foi tocada e movida por milagres. Como a igreja foi tocada e movida precisando de organização, gestão. Levantou-se um líder chamado Estevão. E o testemunho do que aconteceu com a vida de Estevão, ele reflete o poder do Espírito Santo transformando vidas. O poder do Espírito Santo levantando pessoas para a missão, trazendo poder, empoderando pessoas, homens comuns, para a missão do Evangelho. E Estevão, diante da sabedoria com que ele falava, os homens não tiveram o que fazer senão matá-lo. No ato persecutório, ele foi apedrejado. E a revelação nos ensina, o texto bíblico nos ensina que a face de Estevão brilhava como a de um anjo, enquanto ele era apedrejado. E ele orou a oração de Jesus: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E Estevão se tornou um mártir da igreja. E hoje a gente chega na quarta mensagem, e eu tenho uma missão difícil com vocês, mas eu creio que o Espírito Santo vai conduzir, vai falar ao seu coração, vai nos fazer sair daqui com convicções, com decisões que sejam para a glória dele. Amém? A gente tem um capítulo todo para estudar. O capítulo inteiro de Atos, capítulo 10. Abra a sua Bíblia. A gente vai ler a parte inicial, certo? A gente vai ler os primeiros 8 versículos aqui, e depois a gente vai pedir ao Espírito Santo que nos abençoe para a gente guiar expositivamente esse texto, para a glória do nome dele. Amém, meus irmãos? Vocês estão comigo? Vamos embora. Vamos ler aqui do verso 1 ao verso 8 do capítulo 10 de Atos. Diz assim o texto: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento, conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Meu irmão, feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor, aqui estamos, Pai,
diante da Tua palavra com toda a reverência, Senhor. Cremos que esse relato aqui, escrito pelo nosso irmão Lucas, ele pode nos ensinar coisas profundas, Pai. Ele pode nos confrontar quanto a convicções, ele pode nos ensinar sobre o modo como o Teu Espírito Santo age, transformando vida, convencendo corações perdidos do pecado, da justiça e do juízo de Deus. Te peço que, para a honra do Teu nome, o Espírito Santo nos conduza a entender esse texto e a aplicá-lo em nossos corações, Pai. Afasta da nossa mente qualquer vestígio de preocupação com o que está lá fora, que possamos estar conectados aqui com a Tua palavra, com a Tua voz, com a Tua unção, para que sejamos capazes de receber toda a palavra que o Senhor tem para nos dar. Nos abençoa, que eu diminua, o Senhor cresça, e que eu não atrapalhe o Teu mover, Pai. No nome santo, poderoso de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Gente, nesse momento aqui, a gente precisa entender, a nossa série chama-se Caminhos de Fé e Esperança. Esses caminhos de fé e esperança agora estavam num momento muito desafiador. Lembra do que aconteceu em Pentecostes? Homens de países diferentes, de regiões diferentes, de línguas diferentes, escutando o Evangelho, a pregação do Evangelho em sua própria língua. Homens e mulheres saíram dali convertidos, cheios de amor, para reproduzir aquela pregação, para reproduzir aquela mensagem. Qual era a consequência óbvia? Mais gente se convertendo, amém? Mais gente se convertendo, a igreja crescendo, a igreja evoluindo, a igreja avançando. Só que desde o centro, do início da igreja primitiva, a gente tem um fato muito importante. Toda expansão, todo crescimento no reino de Deus exige adaptação. Adaptação é uma palavra suave demais para o que eu quero dizer para vocês. Exige joelho no chão, exige renúncia, exige choro, exige dor, exige abandono de convicções para nos conformar à imagem do Jesus que morreu na cruz para que todo que nele crê tenha vida eterna. E isso mexe com nossos brios, isso mexe com nossos orgulhos, isso mexe com nossas vaidades, isso mexe com o nosso conforto. E mexia desde o começo, ainda hoje mexe. Ainda hoje, o custo de expandir as tendas, de pregar o Evangelho e ver mais pessoas diferentes entrando por aquela porta, exige de nós redenção. Exige de nós que nós estejamos diante do Senhor rendidos, dizendo: Senhor, eis-me aqui, faz a Tua vontade. Faz o Teu agir, faz conforme o Senhor quer. Amém, gente? E aí, nesse fluxo, tem 4 pontos aqui, né? É um texto extenso. Se você olhou aí e se assustou, tem 48 versículos mesmo, certo? Atos 10, a gente vai ler os 48. Você vai ler um capítulo da Bíblia hoje. Se você está atrasado no seu plano de leitura, vamos botar em dia hoje. E aí tem 4 verdades que a gente vai estudar hoje, que eu queria que você anotasse, que você dedicasse atenção para que esse fluxo de informação não se perca e que você receba do Senhor. Primeira coisa que a gente precisa entender hoje é reconhecer que a iniciativa da salvação é de Deus. Deus é quem salva. Deus é o autor e consumador da fé. Deus é quem chama pessoas. A segunda coisa que a gente vai estudar hoje é que precisamos derrubar os muros internos, os muros do preconceito, os muros das nossas convicções, dos nossos olhos julgadores. Precisamos vencer, porque a graça, ela não vê os nossos muros, ela não respeita os nossos muros, ela age do jeito que o Senhor quer, curando e salvando quem o Senhor quiser. Terceira verdade, que precisamos celebrar a unidade em Cristo. A unidade da igreja que é marcada não simplesmente por um povo que se reúne no mesmo prédio, não que frequenta os mesmos lugares, mas por um povo que, diante de tantas diferenças, e são muitas, diante de tanta distinção, mantém a unidade ao redor da cruz. Todos estamos ao redor da cruz, rendidos à cruz vazia, ao Cristo que ressuscitou, e isso nos une. E a quarta verdade é que nós precisamos estar sensíveis ao mover do Espírito Santo.
Essa frase é muito crentez, né? Mas sensíveis de verdade ao que o Espírito Santo quer falar, quer conduzir, quer fazer, para que estejamos aptos a toda boa obra que Ele já preparou para nós. Amém? São esses 4 pontos que a gente vai tratar hoje. E o primeiro tópico aqui, meus irmãos, é simplesmente entender que Deus age antes de nós. Aquele momento ali que, lá em Cesareia, Deus envia um anjo para falar com Cornélio. Meus irmãos, se você já conhece essa história, você já tem um spoiler do que vai rolar aqui. Você já tem um spoiler da transformação que vai acontecer aqui. Você já sabe que um mover muito poderoso do Espírito Santo virá sobre aquela casa e vai sair gente ali cantando corinho de fogo. Vai sair gente cantando louvor para o Senhor e vai ter gente convertida naquela casa. Mas muito antes de quem Deus vai chamar para agir aqui, que chama-se Pedro, né? Esse tal de Simão aí, tal de Pedro. Muito antes de Pedro sair da cama, Deus botou uma fome em Pedro lá, né? Você vai ler daqui a pouco. Deus já estava agindo. Deus já estava agindo. Deus já tinha enviado um anjo. Deus já tinha falado com Cornélio. Deus já tinha tratado com ele. Deus age antes de nós, meus irmãos. E olha que paradoxo interessante a gente olhar para a vida de Cornélio, e isso é pedagógico para a igreja. Olhar a vida de Cornélio, meus irmãos, é olhar a vida de um cara que representava o mal. Ele representava um império opressor que perseguia os cristãos. Essa tal seita dos cristãos que saiu do judaísmo aí, tem uns cabas doidos que estão falando em língua estranha e estão pregando o evangelho. Eu nem sabia o que era evangelho, estão pregando uma tal de boas novas por aí. Roma era esse império opressor. E Cornélio era um romanista, ele era um centurião. E aí o texto bíblico aqui nos traz o fato de que Cornélio era piedoso. Cornélio dava esmolas aos pobres. Com certeza ele era rico. Cornélio era um homem que se importava, preste atenção no que eu vou falar agora. Cornélio se importava com as coisas de Deus. Cornélio era reconhecido na sociedade como um homem, olha essa terminologia e olha o que ela significa. Temente a Deus. Você se considera temente ao Senhor? Amém? Eu me considero temente ao Senhor. Nós somos tementes ao Senhor. Nós praticamos boas obras. Muitos de nós, pode ser dito sobre nós que nós somos piedosos, nós pagamos nossas contas, nós tratamos bem nossa família. Os homens que sejam respeitosos com seus cônjuges, com seu casamento, homens de uma mulher só, que não devem, que pagam suas próprias contas, que têm caráter, que têm honra, que vivem com dignidade, que são bons cidadãos. Isso pode-se dizer de cada um de nós, eu acredito. Poderia-se dizer cada uma dessas coisas sobre Cornélio. Só tem um detalhe. Com toda a boa obra, com toda a piedade, com todo o conhecimento das coisas de Deus que ele talvez tivesse, com todo o temor ao Senhor que talvez ele tivesse, ele ainda precisava de Jesus para ser salvo, meu irmão. Você vê a profundidade disso? Cornélio, com toda a sua bondade, com todas as suas boas obras, com todas as suas ações sociais, com toda a sua ONG, com todo o seu serviço prestado à sociedade, ele iria para o inferno sem Jesus. Com a sua piedade, ele estaria piedosamente no inferno, se não fosse a graça transformadora de Jesus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender nesse texto. E o interessante é a gente entender que não existe esse caminho progressivo até Deus baseado no nosso esforço. Não existe, eu vou para a igreja um pouquinho tal, e aí de repente eu abandono uma coisinha aqui, não, mas isso aqui não, mas a minha cervejinha é demais, isso aqui já não dá mais. Aí você para no meio do caminho, né? Não conseguiu chegar até Deus, porque não venceu esse vício. A gente tem um costume demoníaco que tenta colocar na nossa cabeça que a gente tem que fazer coisas para alcançar Deus, que a gente tem que fazer coisas para que Deus nos ame. Meu irmão, isso é uma mentira, isso é mentira de Satanás. Quem quer que você acredite nisso é o inimigo da tua alma, é Satanás. Porque a verdade das Escrituras não é que nós pudéssemos chegar até Deus,
Mas é que Deus, da sua soberana glória, do seu trono de poder, escolheu não desistir dos seus filhos, não desistir da sua criação rebelde, e só tinha um jeito de nos salvar e continuar sendo justo, era que o seu filho morresse na cruz, e isso ele fez. Portanto, esse Deus que já estava agindo na vida de Cornélio, né? Ele levantou Pedro mais tarde como pregador, mas ele podia não ter levantado. Ele podia ter chamado o anjo mesmo para pregar. O anjo já está aí, fala o resto, né? Diz o resto da história. Ele podia ter descido em pessoa e ter falado a sua verdade, mas o Espírito Santo quer nos conduzir, quer nos ter por aliados de Deus, quer nos ter por ferramentas na obra de Deus, para que estejamos como obreiros diante de uma vasta multidão, que nós sejamos os obreiros do Senhor. Amém, igreja? Que possamos abrir as portas, pregar a palavra e fazer o bem que Deus nos ensinou a fazer, que Deus nos chamou a fazer. E aqui a situação de Cornélio era essa, sabe? Cornélio, se a gente entender a ilustração de que buscar a salvação é como nadar num oceano brabo, num mar revolto, e a gente pode nadar bem. E nesse contexto aqui é como se Cornélio fosse um nadador profissional, talvez um campeão olímpico, e ele nadasse muito bem, sem o mover do Espírito Santo, para colocar ele no barco da graça, que é Cristo, ele seria um nadador bom, morto, que iria afogar-se. Ele não precisava simplesmente de uma técnica nova de natação, ele precisava de Cristo, ele precisava de salvação, ele precisou do resgate, e ele veio. Amém, gente? E aí o segundo tópico, aí, estamos rápido, vai fluir. Verso 9, aí eu peço a sua atenção para a gente ler juntos de novo. Do verso 9 até o verso 23, diz assim: você entendeu que tudo o que aconteceu, Deus acordou Cornélio, mandou um anjo falar com ele, disse, manda uma galera aí buscar um homem chamado Simão Pedro. Manda buscar ele. Cornélio obedeceu, mandou 2 amigos e um soldado. Verso 9 continua a história. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis na terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou uma segunda vez, não chame impuro ao que Deus purificou. E isso aconteceu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse, Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Verso 21, Pedro desceu e disse aos homens, eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam, viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Verso 23, então Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Meus irmãos, que história massa! Compreender o milagre que vai acontecer aqui, do que está se movendo para acontecer aqui, é compreender que Deus não
vê as nossas barreiras. Deus não enxerga com os nossos olhos. E a palavra, num texto mais antigo, que João vai falar daqui a pouco, diz que Deus não faz acepção de pessoas, diferenciação de pessoas. O grande milagre aqui, meus irmãos, é a representação de um paradigma na vida de Pedro. Quando a gente lê esse texto pela primeira vez, parece que Pedro está sendo teimoso, né? Menino, o anjo falou para ir, mas não. O anjo, aliás, antes de falar para ir, o anjo falou para ele o quê? Mate e coma. Bicho de todo tipo, né? Na visão. Só que, meus irmãos, a gente precisa desse contexto aqui, cultural, do povo judaico. A dieta para eles não era um mero aspecto cultural, mas era um aspecto profundamente religioso. Deus tratou com o povo judeu, com o povo de Israel, sempre num sentido de separação, sempre num sentido de santidade. E essa santidade, que era por atos externos, ela servia um propósito para o povo entender que eles eram separados. Entendem isso? Por isso que eles não podiam comer toda a comida, por isso que eles não podiam estar em todos os lugares, por isso que eles tinham ritos e liturgias, por isso que eles tinham que queimar incenso, por isso que eles tinham que matar animais. Toda a liturgia de Levítico, toda a estrutura de um Deus que se comunica com o seu povo e elege o seu povo para a santidade, estava associado a atos de pureza, atos de purificação. E uma das mais pesadas para o judeu chamava-se dieta. Entendem isso? E aqui o confronto na vida de Pedro e na mente dele não é simples, é um confronto profundo. Ele está tendo uma visão de que tem uma tenda descendo com animais, que a religião o ensinou que são impuros, e está recebendo uma ordem dizendo, mate e coma. Você vê que o paradoxo aqui de Pedro não é rebelião, não é rebeldia, mas é porque ele foi ensinado a vida inteira a crer que aquilo era impuro. Ele foi ensinado a vida inteira a crer que a salvação seria dos judeus e para os judeus. Ele foi ensinado a vida inteira a crer que eles tinham que esperar o profeta e o Messias. Esse mesmo Messias que olhou para ele, ressurreto, quando ele se reuniu com os discípulos depois do domingo da ressurreição. Você lembra o que Jesus falou para aqueles homens? No que a gente chama de a grande comissão. O que foi que Jesus disse para eles, meus irmãos? Quem está bom aqui de escola bíblica? E vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até onde? Até onde, igreja? Pedro não sabia ainda o significado de confins da terra. Pedro ainda não tinha um entendimento, a lógica ali ainda não tinha chegado no seu coração sobre o que significava uma mensagem de vida e salvação que não veria mais barreiras culturais, que não veria mais barreiras étnicas, que agora Deus chamaria os seus filhos de todos os povos da terra. Gente, se isso não acontecesse, a gente não estaria aqui. Cidade Viva Campina Grande, aqui é um bocado de gentil. Somos gentios convertidos ao Senhor, amém, gente? Amém. E é esse confins da terra, chegou aqui, ó, Campina Grande. Somos o efeito prático dos confins da terra, de um Deus que rompe barreiras, que rasga véu, e que diz para Pedro, mate e coma, Pedro, porque eu estou dizendo que é puro. Eu purifiquei tudo, e o próprio texto de Jesus em Marcos 7 vem nos confrontar com essa verdade. Os discípulos que estavam ouvindo lá em Marcos 7 também não entendiam, mas Jesus falou, está escrito, a gente está estudando. E sabe o que Jesus disse? Não é o que entra pela boca, que é impuro, mas é o que sai, porque vem do coração. É isso que Jesus estava falando. E esse é o efeito prático de uma liturgia que sai da cerimônia e vem para a vida. Agora, a cerimônia, o centro da santidade, não é mais atos litúrgicos, não é mais queimar o cordeiro mais branquinho que você achar, mas é você confessar pecado e abandonar a pornografia.
Mas é você confessar que você adulterou para o seu cônjuge caminhar no processo de redenção. Mas é você abandonar os vícios que desonram ao Senhor. Esse é o caminho da santidade, é a vida na santidade, não mais as meras cerimônias. Amém, igreja? Esse passo é de maturidade, esse passo é de fé. Compreender que nós não servimos a um Deus que requer de nós meros atos litúrgicos, meros atos de adoração vazia. Mas Deus quer ser adorado no domingo tanto quanto Ele é adorado na segunda, quando você está lá enfrentando um trânsito difícil, para ir para um trabalho difícil, para lidar com um chefe difícil. Deus quer ser adorado nessa hora. Deus quer ser adorado pelo nosso testemunho contínuo, pela nossa santidade contínua, de quem entende, assim como Pedro, a gente vai ver aqui, que as convicções que nós trouxemos até aqui não podem ser maiores do que o que a palavra está nos revelando da sua vontade. Não podemos trazer para Deus e dizer, olha Deus, aqui estou eu, do jeito que eu estou, dá o teu jeito agora, porque eu sou assim. Isso é arrogância espiritual, isso é orgulho. Arrependamo-nos disso. No lugar dessa atitude, a nossa atitude precisa ser de esvaziamento. Dizer, Senhor, até hoje eu criei assim. Até hoje me ensinaram que era desse jeito. Eu queria aprender do Senhor agora. Eu quero aprender as tuas verdades. Eu quero aprender o que a tua Escritura fala. Eu quero aprender o que o teu Espírito Santo tem para me revelar, me ensinar sobre o pecado, sobre a justiça de Deus e sobre o juízo. Sobre a vida dos santos, sobre a comunhão com a igreja, sobre um Deus que não desistiu de nós e que prometeu que voltará para resgatar o seu povo. Eu quero aprender sobre isso. Eu quero viver sobre isso. Quero comer essa palavra, comer esse pão. É quando a liturgia alcança a vida, alcança a rotina, alcança a nossa internet, alcança a inteligência artificial que a gente usa para trabalhar melhor. Você sabia que tem meios mais modernos, né, para a gente cometer os pecados do passado? Isso é um eufemismo. Eu estava falando com a turma da escola bíblica, né? Galerinha que está quem está na escola hoje? A galerinha que está na escola? Quem está na faculdade ou na escola? Vocês usam inteligência artificial também? Usam? Eu imagino o dilema que deve ser para a vida de vocês, sendo crentes, tendo que honrar os professores, tendo que honrar o conhecimento que vocês precisam ler e estudar, muito mais do que procurar na IA e colar na prova. A liturgia que fez Pedro acreditar que aquilo era pecado, alcança o fato de que Deus se importa com a nossa santidade nas pequenas coisas do nosso dia. Amém, gente? E aqui a gente tem um exemplo de Pedro, meus irmãos, a gente precisa entender. Né? Pedro vacilou um bocado, a gente tem um bocado de relatos sobre a personalidade de Pedro, como Pedro era, como Pedro agia. E um background bem rápido aqui, porque provavelmente você já sabe muito de Pedro, sobre quem ele era, o que ele fez. Mas só lembrando, Pedro era pescador. Pedro foi chamado por Jesus, Pedro não era nenhum MBA de administração, não era nenhum grande líder, não, nem sabia falar direito. Mas Jesus disse para ele o quê? Pedro, vem, que eu vou te fazer de ti pescador de homens. Pedro foi convocado para uma missão, meus irmãos, a mesma missão que eu e você também somos convocados. Ser pescadores de homens. E aí Pedro começa a sua jornada e a gente tem aspectos interessantíssimos, né, da personalidade dele. Era um grande personagem. Quando a gente se encontrar no céu, a gente vai rir junto. Mas Pedro era o cara que, quando Jesus estava num ato de profunda esvaziamento, Jesus estava lavando os pés daqueles homens, naquele último encontro. E aí Pedro diz, não, de jeito nenhum, Senhor. Não vai lavar meu pé não, tá doido, né? Aí Jesus responde para ele, Pedro, se eu não lavar teus pés, eu não tenho parte contigo. Aí depois me dê um banho logo. Pedro era essa pessoa, Pedro era essa personalidade, essa personalidade explosiva. E que ainda não compreendia muito bem as coisas de Deus, mas estava ouvindo ali de Jesus, estava sendo o receptáculo ali da mensagem de Jesus, ainda que ele não compreendesse bem. E quando Jesus anuncia, um de vocês vai me trair. O que é que Pedro disse? Não, Senhor.
Oxi, o time está forte, estamos unidos, estamos fechados. Que é isso? Eu mesmo nunca, viu? E Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar. E Pedro negou. E Pedro chorou. E Pedro sofreu por isso. E Pedro foi tratado. E Jesus, ressurreto, comeu um peixe assado na beira do rio com Pedro. E perguntou para ele 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele: amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E quando Pedro escutou pela 3ª vez, Pedro chorou, Pedro se entristeceu. E Pedro foi tratado. E se você acha interessante, o texto que a gente acabou de ler diz que a visão veio sobre Pedro quantas vezes, gente? A gente acabou de ler. 3 vezes. Eu disse para a igreja hoje de manhã. Ou Pedro tinha TDAH, mesmo do pastor Moisés, que tinha que explicar 3 vezes as coisas para ele. Mas aqui ele precisou da visão 3 vezes. Dizendo para ele: Pedro, o que eu chamei de puro, não chame de impuro. O que eu disse que está santificado, você não pode condenar como profano, como impuro. E aí, meus irmãos, essa questão aqui é que isso não era uma rebeldia, né, de Pedro. A gente entende o contexto da vida dele ali sendo derramada por tudo que ele creu, por tudo que foi construído na jornada dele. E aqui eu abro um parênteses para falar da nossa comunidade de fé, antes da gente ir para o ponto 3. A nossa igreja ela tem uma peculiaridade, porque quando nós chegamos em Campina Grande, quem é dos mais antigos? Jefferson está ali, mamãe dos mais antigos também. Ela tem uma peculiaridade, porque no começo da nossa comunidade de fé, da Cidade Viva em Campina Grande, nós recebemos irmãos de muitos lugares diferentes. Nós recebemos irmãos de tradições diferentes. Chegou aqui reformado, chegou pentecostal, chegou misturado, chegou quem não sabia o que era, chegou uns batistas de outros cantos. E ao passo que nós nos estabelecemos como comunidade de fé, nós vimos pessoas chegarem e se converterem aqui. Amém? Isso é para a nossa alegria. Pessoas sendo batizadas aqui, isso é para a nossa alegria. Mas ao mesmo tempo a gente tem aqui um vislumbre do desafio que foi vivido ali por Pedro, naquele momento. Esse povo estranho chegando. Esse povo meio diferente. Eles comem diferente, eles fazem as coisas diferente. E aí a gente tem esse detalhe de um Deus que une pessoas diferentes ao redor de um mesmo propósito. Um Deus que une-nos apesar das nossas diferenças, com a beleza das nossas diferenças, muitas das vezes usando as nossas diferenças para a sua glória. E a palavra nos fala com tanta sabedoria que o Espírito Santo de Deus que nos une, ele também derrama dons, ele também derrama virtudes, ele também derrama a ferramenta que nós precisamos para ter a nossa parte no reino de Deus. Para que nós não estejamos aqui vivendo uma liturgia vazia, de domingo a domingo, sentado numa cadeira confortável com ar-condicionado e alguém falando. E às vezes canta uma música. Isso não é salvação. Isso não é vida com Deus. Isso não é liturgia do céu, meu irmão. As nossas diferenças, nossos diferentes estágios de caminhada com Deus, e nem sempre estou falando de tempo, tá? Tem irmãos que chegaram e estão há pouco tempo que caminharam o suficiente para viverem em maturidade. Coisas que irmãos que estão há 30 anos, 40 anos ainda não experimentaram. Mas a grande questão é que vivemos as diferenças do Senhor, que o Senhor nos une apesar ou contando com elas. Amém? Verso 24, do ponto 3 aqui, já puxando para o nosso ponto 3, ele diz assim: no outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se
Eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar de impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês mandaram me buscar? E Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava aqui na minha casa orando, a essa hora, 3 da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, um curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente. E foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor te mandou dizer-nos. Então Pedro começou a falar. Preste atenção no evangelismo de Pedro, meus irmãos. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz, por meio de Cristo Jesus, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que este é aquele a quem Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Meus irmãos, que milagre estava acontecendo aqui. Você já deu para entender que Cornélio se converteu. E o grande milagre que estava acontecendo aqui é a unidade. É Deus mostrar e dizer e revelar a Pedro: olha, eu não faço distinção de pessoas. Eu recebo todos os que me reconhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. E a grande questão, meus irmãos, é que nós precisamos ter isso em mente na nossa vida na igreja. Nós precisamos ter isso em mente todas as vezes que evangelizamos alguém. Nós precisamos ter em mente que a nossa missão não é ficar aqui guardadinhos, bonitinhos, cheirosinhos, comendo, se alimentando e se empanturrando com a palavra. Mas é nossa missão cumprir a parte que o Senhor tem nos dado para que mais pessoas possam vir a reconhecer Jesus como Salvador de suas vidas. Não existe igreja fiel sem evangelismo. Como podemos dizer que recebemos um dom maravilhoso, que pode curar-nos da nossa própria maldade, que pode curar as angústias da nossa alma, que pode transformar a nossa mente, o nosso modo de pensar e nos fazer amar e servir pessoas, quando em nós só havia egoísmo? Como podemos dizer que há algo que fornece o consolo para toda a dor, que nos foi prometido que o nosso Deus enxugaria no nosso rosto toda lágrima e nós cantaríamos um cântico novo com Ele, pela eternidade? Como nós podemos dizer que tamanha graça nos alcançou e a gente não é capaz de contar sobre isso para ninguém? Você não precisa responder em voz alta, mas reflita. Quantas pessoas, já estamos em maio, quantas pessoas ouviram da tua boca falar sobre Jesus esse ano? Com quantas pessoas
você tirou o tesouro do bolso, colocou na mesa e disse: olha como isso é bonito. Olha como isso é valioso. Apenas reflita. E se essa reflexão te traz consolo e alegria, amém, meu irmão. Se traz vergonha, peça perdão ao Senhor. Pedro não ficou calado, Pedro não ficou quieto, Pedro obedeceu. Falei um pouquinho atrás que se Jesus quisesse fazer sem Pedro, ele tinha feito. Se Jesus quisesse transformar a vida de Cornélio ali e converter Cornélio e a família sem Pedro, sem ninguém pregando, ele podia ter feito. Ele podia ter levado o jumentinho do Shrek para falar lá, dizer: ó, Jesus é o Senhor da vida. Ele podia ter escrito nas nuvens. Ele podia ter mandado o anjo mesmo, que já falou acordando: ó, em vez de tu mandar buscar um fulano, fala tu mesmo. Mas Deus escolheu usar pessoas na sua obra, meus irmãos. Deus escolheu nos chamar para participar como um ato de privilégio da missão de Deus na terra, da missão de revelar os filhos que estão perdidos. Amém, igreja? Você tem parte nisso, mano. Não fica olhando de lado, não, é para tu mesmo, é pessoal, é íntimo. O Espírito que empodera-nos enquanto igreja, enquanto corpo, enquanto fluxo, é o mesmo que empodera-nos pessoalmente para a missão. Eu digo para você, não tem um sequer que não tenha recebido o dom ou virtude do Espírito Santo de Deus. Não tem um de nós aqui sentado ouvindo que pode dizer assim: ah, não tenho nada para dar. Eu não sei fazer nada. Mais cedo eu contei o testemunho de um casal que caminhou conosco na nossa comunidade de fé muitos anos atrás. E que saiu por um motivo que até hoje me deixa triste, toda vez que eu lembro da história. Um casal como o Cornélio aqui, tá? Justo, de boas obras, temente a Deus. Mas que caminhou conosco e saiu por um motivo muito peculiar. Não foi por discordância teológica. Não foi porque a gente batiza afogando o povo e eles acharam que era com a aguinha na cabeça. Não foi porque o pastor falava de um jeito diferente do que eles gostavam de ouvir. Mas saíram porque foram incomodados com a palavra que era pregada e que até hoje a gente prega, de que não adianta o banco. De que Deus nos chama para mais do que um banco. De que Deus nos chama para unir as nossas mãos com as dos nossos irmãos e amar e servir pessoas, comunicando o evangelho da graça, o evangelho que transforma vidas, o evangelho que muda corações, o evangelho que resgata perdidos. Meus irmãos, não somos chamados para estar nessa cadeirinha confortável. E como é confortável, rapaz, que coisa boa. Dá para ficar 3 horas escutando, né? Não fomos chamados para ficar aí parados. Olhe para a sua mão. Olhe para a sua mão, é literal. Olhe para as suas mãos. Deus quer usar as suas mãos para a obra dEle, para o reino dEle, para que as tendas se expandam. E às vezes a gente está botando burocracia nas coisas, sabe? E o casal trabalhava muito, e talvez para eles fosse muito pesado participar do ministério. Talvez para eles fosse muito difícil chegar mais cedo num culto e servir na integração. Talvez fosse muito difícil para eles imaginar recebendo casais no meio da semana, numa conexão, num pequeno grupo. Eu falo para vocês, meus irmãos, servir no louvor dá trabalho. Tem ensaio, tem renúncia, tem estudo. Servir na integração, no multimídia, dá trabalho. Servir às nossas crianças que estão lá em cima, dá muito trabalho. Preparar uma aula, preparar uma pregação, dá trabalho. E é para a glória do Senhor. E a gente faz com alegria. E a gente canta aqui, né? Que a gente gasta a vida para Jesus. E que gastemos mesmo, meu irmão. Porque Jesus vale a pena. Jesus vale a pena. Jesus vale a pena o nosso tempo. Jesus vale a pena que sejamos menos ricos do que poderíamos ser se quiséssemos nos dedicar somente à nossa empresa. Vale a pena ser menos rico. Vale a pena ter menos lazer.
Vale a pena ler menos besteira para ler as coisas de Deus. Vale a pena ser menos inteligente na empresa para ter um tempo de oração com o Senhor. Vale a pena trazer Jesus para a nossa vida, para a nossa rotina, transformando a nossa vida, a nossa rotina. Nos levantando como ferramentas para a missão que Ele tem nos dado. Amém, gente? Amém, igreja? O conceito de expandir tendas aqui, sabe, é transformador. É transformador. O quarto tópico, eu falei o tópico 3 para vocês? Falei não, né? O tópico 3 é o evangelho que une o que estava separado. E ainda sobre esse tópico aqui. Meus irmãos, tem noção do milagre que estava acontecendo aqui? Cornélio era um homem romano, um gentio, chamado de o italiano. Isso deve ser um apelido, né? Parece apelido de mafioso, né? O italiano, Cornélio, acaba rico provavelmente. Cornélio e Pedro. 2 homens com vidas totalmente diferentes, mas que foram chamados a um encontro. E desse encontro saiu irmão Pedro e irmão Cornélio. Irmãos em Cristo. Deus não fez a distinção, Deus não faz distinção. E aqui eu convido você para pensar sobre as pessoas que talvez tenha na sua vida, na sua família, na sua parentela, que você já desistiu de orar para essa pessoa, que você já desistiu de pregar, que você já desistiu de ser luz na vida dela. E eu convido você a pensar sobre isso, pensar sobre essas pessoas, pensar sobre a vida de Cornélio, e entender que se Deus quiser fazer, Deus faz, meus irmãos. Deus é poderoso, Deus executa milagres. Não há barreira que Deus não possa quebrar, não há coração duro que Deus não transforme em um coração de carne, pulsante, vibrante, rendido a Ele. Deus é maravilhoso e Deus quer nos usar. E nós temos tantos testemunhos de pessoas que oraram anos e anos para ver a conversão de um cônjuge, para ver a conversão de um filho que estava perdido em droga, em situação de prostituição, e Deus transformou, e Deus fez, e Deus executou o milagre, e Deus salvou vidas, e Deus se revelou salvífico. Então não cessemos de orar, amém, gente? Quando a gente lembrar dessas pessoas da nossa vida, eu tenho pessoas da minha família, está sendo gravado, né? Eu tive com algumas hoje à tarde, que eu oro para que Deus transforme o coração de tio Fábio, para que ele possa enxergar que Jesus é a solução para a vida dele. Que a sua casa seja transformada pelo milagre da redenção de Cristo e da cruz do Evangelho. E que isso possa reverberar nos filhos, nos netos e nas famílias que surgirão nas próximas gerações. Eu quero ver a minha casa inteira e a minha parentela inteira servindo ao Senhor. Amém, gente? Esse desejo, ele é honesto. O Senhor se agrada desse desejo. O Senhor se agrada desse clamor, dessa oração. Então não desistamos, porque Deus não desistiu de nós, amém? Gente, passando para o tópico 4 aqui, a gente tem aqui o final da história, né? No verso 44, diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando, olha o que aconteceu aqui, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então, ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E depois pediram a Pedro que ficasse com eles mais alguns dias. Meus irmãos, Pedro estava ali sensível ao soprar do Espírito Santo. Pedro cumpriu o que o Espírito Santo mandou ele fazer, e o fruto do Espírito não foi fruto da eloquência da pregação de Pedro. Pedro disse essas palavras que estão escritas aí. Não tem nada de complicado, não tem nada de... Não tem nada de muito Nicodemos e Jonas Madureira, tá? E ainda bem que tem uns irmãos, né, que pregam muito bem, que são referência para nós.
Teve nada muito sergiano aí, né? Pedro falou palavras simples e pregou o evangelho e falou do amor de Jesus, que transforma. No nome de quem eles poderiam ser salvos, e o Espírito Santo desceu. Uma lição que nós aprendemos disso é que o Espírito desce e faz como Ele quer, Ele não é comandado por nós. O Espírito, Ele age com liberdade. Quando Jesus encontrou com Nicodemos, e Nicodemos, um homem da lei, perguntou a ele: peraí, mas como é esse negócio? Eu tenho que nascer de novo? Você lembra o que Jesus falou para ele? Que era necessário nascer da água e do Espírito. E ele falou mais: o Espírito sopra onde quer. Ele não é dominado por homens, ele não é dominado pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas. O Espírito sopra onde quer. O Espírito soprou sobre a vida de Cornélio e daquela família. Ainda teve uns amigos, um chegado que foram abençoados também. Deus salva pessoas. Deus converte corações. Milagres acontecem ainda hoje. Pessoas reconhecem Jesus, o sacrifício dele, o juízo, o pecado por obra sobrenatural, soberana do Espírito Santo de Deus. E aqui, uma coisa linda aconteceu, porque o Pentecostes de Atos 2, ali foi um Pentecostes sobre os judeus. E ali todo mundo ouvia falar na sua própria língua. Mas esse ato aqui, essa transcrição desse fato, nos revela como um paralelo do Pentecostes de Atos 2, só que agora para os gentios. O Pentecostes, o Espírito descendo sobre os gentios. O Espírito descendo sobre aqueles que não eram judeus. O Pentecostes que nos alcança enquanto igreja, na era do Espírito Santo da igreja, começou aqui, gente. Começou com o Espírito descendo sobre uma família. E se você for ler em casa o capítulo 11 de Atos, você vai ver que esse fato e esse mover cria praticamente funda a igreja de Antioquia. Isso é lindo demais, gente. Eu não tenho como falar com vocês sobre isso hoje, por causa do tempo. Mas leiam em casa. Leiam as consequências de Atos 11, Atos 12. Leia como o fluxo do Espírito Santo não parou. Às vezes a gente canta aquela música de Marcos Salles, né, que é bonita, né? Que o Coliseu não parou a igreja, que os leões não pararam a igreja, que nós podemos até ser desanimados, mas não... Como é? Errei. Podemos estar abatidos, mas não destruídos. Isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem preserva a igreja. O Espírito Santo é quem tem preservado a nossa vida, a nossa casa, o nosso casamento, os nossos filhos são preservados pelo Espírito Santo para que Ele possa agir e completar a sua obra na nossa vida, que foi promessa de Jesus. Meus irmãos, quando nós entendemos esse fluxo do Espírito Santo, nós entendemos que não dá para fabricar espiritualidade. Não dá para mandar o Gemini orar por mim. Não dá para mandar o ChatGPT orar por mim. É meu joelhinho, minha Bíblia e o Senhor. Essa vida simples, íntima dos filhos de Deus não pode ser maquiada, não pode ser trocada por experiências. Nós vivemos há uma semana a conferência do Espírito Santo e pudemos aprender com muitos irmãos sobre esse assunto. E que nós sejamos uma igreja madura sobre o Espírito Santo, amém? Madura sobre os dons, madura sobre os efeitos de um Espírito que é vivo e que atua na igreja ainda hoje. Mas precisamos ter o entendimento de que a nossa vida com Deus começa no quarto, começa no secreto, começa naquilo que você fala e só Deus escuta. Mas que a nossa experiência não pode parar aí. Temos a bênção de ter a igreja. Temos a bênção de ter a comunhão dos santos. Temos a bênção de poder viver a igreja com irmãos, semana após semana, ferro afiando ferro, para que possamos andar juntos na obra que o Senhor tem nos dado, tem nos dedicado. Nós somos convidados a essa vida real,
Não é uma vida fake, não é uma vida virtual. Não existe relacionamento virtual com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento real, profundo com o Senhor. E isso começa no quarto, isso começa no secreto. Isso começa quando eu digo não para o pecado. Ontem eu estava com um casal de amigos que eram da Rede Nuvem, muitos anos atrás, e agora eles estão casados, têm um filhinho. E falando com um irmão, ele dizendo, macho, depois de tanto tempo agora, estou tendo tentações na área que eu já venci lá no passado. Na área da sexualidade, na área da pornografia, e tentações com isso, vindo agora, casado, com um filhinho no braço. Eu digo, meu irmão, Satanás tentou te destruir na adolescência, não conseguiu, porque o Espírito Santo te preservou. Ele quer destruir a tua vida agora, porque tu vai junto com a tua família. Ele está interessado em destruir a tua família. Jesus vale a pena. Se for necessário desligar o Instagram, cancela essa bexiga, taboca. Bota o... Eu e minha esposa, a gente tem limitador de tempo no Instagram. Eu acho que tem que diminuir, está muito ainda. Se for necessário abrir mão de programações, de situações para viver em santidade, meu irmão, viva a santidade. Viva, porque Jesus vale a pena. Temos irmãos que têm enfrentado luta em diferentes áreas, irmãos que enfrentam lutas na homossexualidade. Meu irmão, vale a pena viver a castidade para Deus. Vale a pena renunciar vontades do coração que são contrárias ao que Deus nos ensina. Seja você hétero, homo, o que for. Que você entenda que Jesus vale a pena, ser santo vale a pena. Viver a verdade do Evangelho além das palavras vale a pena, meus irmãos. Só que é difícil. Ei, sua mesmo. Dá trabalho. E vai dar. Uma frase de coaching, mas que eu acho boa, que reflete sobre isso, é: aquilo que muito vale, muito custa. A nossa vida com Deus, a nossa paz com Deus, estarmos alinhados com a vontade do Senhor, é muito valioso. Descansar a cabeça no travesseiro e saber que estar em paz com Deus é melhor do que não estar brigado com a mulher. E olha que é maravilhoso, né? Não estar brigado com a mulher. É bom demais, meus irmãos. Pedro experimentou aqui os efeitos da obediência. Ele disse sim ao fluxo, ao mover, ao vento do Espírito, e ele viu a colheita ali de vidas transformadas, um coração mudado, convicções mudadas. E aqui, meus irmãos, a gente precisa entender que não é o espetáculo, sabe? Não é o fato das línguas estranhas aqui que eram faladas, e a gente precisa ter maturidade quanto a isso. Não era o fenômeno aqui, provavelmente, do que Paulo vai tratar lá com Coríntios. Eu digo para vocês aqui, façam escola bíblica. Inscrevam-se na escola bíblica, estejam na escola bíblica. No curso que eu mais gosto da escola bíblica, que é a Introdução à Teologia Sistemática, tem uma aula inteira falando de dons espirituais. Você acha que eu vou ensinar aqui? Não, vá para lá, aprender. Você acha que a glossolalia, o que é, que fenômeno é esse, o que ele significa, o que significa para a igreja hoje? Nós temos 2 erros muito simples, né? Alguns irmãos que vivem o espetáculo do sobrenatural e que supervalorizam isso, criando castas, e os outros que apagam o espírito, que dizem, não serve mais de nada, não faz mais nada, o espírito está quietinho aí. Nenhum nem outro, meus irmãos. Vivamos em equilíbrio. O equilíbrio de saber que o Espírito Santo que curou o coração incrédulo de um temente a Deus, como Cornélio, e salvou a vida dele e da sua família, é o mesmo Espírito Santo que está sobre a igreja hoje. É o mesmo Espírito Santo que nos chama a compreender que os campos brancos que estão lá fora não são a representação de um Deus preguiçoso que precisa do nosso trabalho, mas são a representação de um Deus misericordioso que nos chama para compartilhar da sua obra, para sermos copartícipes da atuação da sua graça. A banda pode subir. Atos capítulo 10, meus irmãos, termina com o cumprimento da promessa sobre o que significava confins da terra. Aquilo que Jesus falou na grande comissão, para que eles pregassem o Evangelho a toda criatura, batizando o nome do Pai e do Filho.
para que eles pudessem ser ali guiados a uma transformação que não viria mais as barreiras da aliança de Moisés, né? A gente tem aqui a representação de que a aliança de Abraão, de que por ele as famílias, todas as famílias da terra seriam abençoadas, era muito maior do que os muros que a religião criou. Isso nos ensina sobre essa graça que não vê as nossas diferenças, não vê as nossas barreiras, mas algo aqui para nós que mexe com o nosso coração. Você saber que Deus é o autor da salvação nos chama a atuar em parceria com Deus. Sermos parceiros de Deus, amigos de Deus. Aqueles que obedecem e vivem a vida simples e dizem sim para a missão que o Senhor quer para a nossa vida. E eu digo para você, meu irmão, não existe uma diferença tão profunda se a missão de Deus para a tua vida é que você vá para um dos lugares do mundo que nesse momento a igreja tem sido perseguida, pessoas têm sido decapitados, assassinados, queimados por reconhecerem o evangelho da cruz. E lá você servir, lá você entregar a sua vida inteira no ministério, ou se Deus te chamou para ser um homem simples, que trabalha no escritório de segunda a sexta, que ama uma esposa, que cuida de um filho, que paga as tuas contas, que é digno, honrado, respeitoso, bom cidadão. Sabendo declarar de onde vem todas as boas virtudes que você pode expressar. Sabendo declarar quem é o dono da tua vida. Quem é o dono da bondade, da alegria. Quem é o dono do teu sorriso. Amém, gente? Não tem nenhuma diferença profunda, a não ser o grande fato de que tanto aquele que vai para a missão transcultural, mais difícil de todas, como aquele que vive a vida simples e ordinária, chamado pelo Espírito Santo para essa vida simples e ordinária, precisam dizer: eis-me aqui, ao mover do Espírito Santo. Precisam estar atentos ao vento que sopra e que nos direciona para a expansão de tendas. Amém, gente? Fique em pé. A gente vai ter a oportunidade de louvar o Senhor, a gente vai ter a oportunidade de cantar palavras de amor a Ele. Eu queria ler um último trecho das Escrituras aqui para você. Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim, verso 17, diz assim: Ele veio, Jesus veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe, Campina Grande, e aos que estavam por perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. E portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, nós não estamos perdidos, largados, mas somos chamados de concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele também vocês estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Meus irmãos, a gente começou esse culto aqui clamando o Espírito Santo que nos encha. Você cantou essa música? Você cantou essa música? Você disse: Espírito, encha a minha vida como esse fogo. Você cantou isso? Você crê no que você cantou? Você crê que o Espírito Santo é vivo? Que Ele está aqui sobre nós, nos guiando como igreja, mas ao mesmo tempo Ele está dentro, transformando vida, transformando a sua vida, transformando as coisas que você pensa, transformando as coisas que você acredita, te fazendo confessar pecado que está guardado aí e que você precisa jogar fora para que Satanás pare de te acusar. Esse fogo que vem do Espírito, ele purifica, meus irmãos. Ele não é um foguinho qualquer, mas ele vem e transforma, queima. Tudo que o fogo toca
é transformado. Não existe nada que passe pelo fogo e fique do mesmo jeito. Ainda mais nós, pelo fogo do Espírito Santo. Que sejamos transformados, que aceitemos a manipulação gloriosa, a manipulação graciosa de um Deus que nos quebra como vasos e quer nos fazer um vaso de honra. Essa é a obra do Espírito Santo que nós clamamos que viesse sobre a nossa vida. Eu pergunto a você, você ainda quer? Essa obra de transformação vai doer. As aparas amáveis do Senhor são para que a gente dê mais fruto, mas vai doer e vai valer a pena, porque Jesus vale a pena, porque Jesus é a única coisa na existência, na nossa vida, que vale a pena gastarmos a nossa vida para que o nome dele seja conhecido, para que o seu reino venha e para que mais e mais pessoas que estão nos campos brancos venham a declarar a sua rendição ao autor e consumador da nossa fé. Amém, gente?